encontro nasceu uma série de conversas informais de pessoas que de alguma maneira estão envolvidas nesses dois territórios, a filosofia como atividade profissional, eu vou falar sobre isso depois, e o exercício das artes marciais de alguma tradição daquelas consolidadas, né, que nós conhecemos. Então, o que eu vou fazer hoje aqui é uma apresentação e uma discussão sobre, afinal de contas, o que seria uma filosofia das artes marciais. Por conta disso, exatamente por isso tocar no que para mim é o problema central, o título da minha fala é a filosofia das artes marciais ou filosofia e artes marciais. O título que a gente tem aqui, na verdade, se deve a uma comunicação que eu apresentei nesse auditório tempos atrás, num evento de divulgação da filosofia, organizado pelos nossos alunos. Foi a minha primeira incursão nesse território ainda não bem estabelecido, território da relação possível entre filosofia e artes marciais. Isso foi motivado pelas conversas que tivemos informalmente e por um livro editado pelo Gordon Garham, que é um lógico importante e é juiz da Federação Australiana de Karatê, um livro chamado Beating and Nothingness, um trocadilho com o famoso livro de filosofia. O subtítulo é exatamente a filosofia e as artes marciais. Então, queria começar aqui falando um pouquinho sobre a nossa visão tradicional, a visão não acadêmica do que é a filosofia, mas antes disso, mais particularmente, a visão associada àquilo que nós consideramos ser um filósofo. Eu, na verdade, quero chamar a atenção para um estereótipo que é muito divertidamente combatido nesse site, um projeto contra o preconceito associado ao exercício da filosofia, um projeto inspirado num outro projeto equivalente associado, buscava combater preconceito associado à prática científica. O site é Lux Philosophical, poderia ser traduzido como a aparência do filósofo, uma tradução livre, e muito divertidamente os autores do projeto, do site, nos lembram de uma imagem estereotipada do filósofo como alguém mais velho. Bom, infelizmente eu não consigo mais escapar desse aspecto do estereótipo, de classe superior, um homem branco de classe alta, provavelmente um que fuma um cachimbo e veste uma jaqueta, um blazer xadrez com cotoveleiras de couro. Não há nada errado com isso. O problema é que as pessoas associem esse tipo de coisa à prática filosófica, como se filósofos devessem responder de alguma maneira esse tipo de estereótipo. Esse site nada mais é do que um espaço para apresentação das pessoas que mandam uma foto das suas atividades civis, fazendo todo tipo de coisa, inclusive algumas pessoas enviaram suas fotos praticando artes marciais. De minha parte é bastante curioso notar que muitas vezes as pessoas respondem com algum espanto quando elas associam a minha atividade profissional, professor de filosofia do departamento da UFSC, com a minha atividade esportiva, que eu sigo religiosamente há muitos anos. Eu fui judoca na adolescência e pratico jiu-jitsu já há mais de uma década. Particularmente o jiu-jitsu talvez seja associado, por algumas pessoas ainda, cada
trabalhar supondo que a filosofia é uma atividade profissional que é realizada por indivíduos muito diferentes e principalmente indivíduos que levam uma vida civil extra-universidade que pode ser muito variada, que pode incluir aspectos muito diferentes daqueles que o nosso universo social permite, dentre eles praticar alguma arte marcial. O segundo ponto agora, então, afinal de contas, que atividade é essa que alguns indivíduos se dedicam a fazer, chamada de filosofia, uma atividade que é identificada pela universidade, que cria um departamento de filosofia para reunir esses indivíduos, que cria um curso de filosofia para receber indivíduos candidatos a se tornarem filósofos, seja lá o que isso significa. Então, meu objetivo agora é rapidamente esclarecer esse tema. E aqui eu vou só separar dois usos correntes associados ao termo filosofia. Primeiro, associado àquilo que eu acabei de descrever, uma atividade profissional, uma atividade, vale lembrar, que é realizada sistematicamente há muito tempo na história da humanidade, quase que desde o começo da nossa civilização, e que eu vou caracterizar aqui de maneira muito rápida como um exercício metódico aqui quer dizer organizado, apenas sistemático, tipicamente argumentativo, sobre questões não empíricas. Eu vou chamar isso ao longo da minha fala do sentido estrito do termo filosofia. Ou seja, no sentido estrito, filosofia é aquilo que alguns profissionais fazem tendo um certo tipo de objeto, eu estou chamando aqui muito grosseiramente de questões não empíricas, usando certas estratégias que eu vou chamar aqui também muito grosseiramente de estratégias argumentativas. Um exemplo desse tipo de coisa é, por exemplo, tentar responder a uma pergunta como essa: o que confere significado a um determinado termo? Essa não é exatamente uma pergunta corrente. Nós supomos, mesmo sem pensarmos sobre a palavra significado, apesar dessa palavra não ser tão comum assim, nós supomos muito frequentemente que termos têm significado. Se nós perguntarmos para alguém na rua, alguém que não realiza essa tarefa, essa atividade estrita, essa atividade filosófica no sentido estrito, muito provavelmente ele nos olhará com uma cara de espanto, provavelmente nunca se colocou essa questão como uma questão relevante, apesar de muito provavelmente esse indivíduo nos conceber que é óbvio que termos têm significado, e talvez depois de pensar alguns minutos ele nos diga que o que atribui significado a um determinado termo é a sua associação, seja lá o que isso significa de maneira escrita, a um determinado objeto. Isso não é exatamente uma resposta tão absurda assim, ela já foi dada ao longo da história da filosofia, mas o que torna a discussão interessante para o filósofo é se dar conta que, bom, uma pergunta como essa tem várias implicações de todo tipo, para várias áreas, inclusive para áreas como a educação, não é uma pergunta filosófica para filósofos apenas. E, em segundo lugar, de maneira mais importante para aquilo que eu estou querendo dizer aqui, essa não é uma boa teoria, porque ela não consegue dar conta a problemas que nós apresentamos a essa hipótese. Por exemplo, bom, nós falamos que Sherlock Holmes é esperto, nós consideramos que a frase é significativa, nós entendemos o significado do nome Sherlock Holmes,
teorias não empíricas, porque elas não podem ser decididas apelo a algum fato, a algum dado da realidade. Nós estamos falando de algo que não pode ser observado, significado, diretamente. Vão se dedicar a isso de maneira sistemática. Bom, o nosso ponto é, então, qual é a relação desse primeiro sentido de filosofia com o segundo sentido de filosofia. Eu estou aqui chamando de filosofia como parte da cultura geral, das pessoas comuns, dos não filósofos, etc. E tal. Eu quero me referir aqui no ponto 2 a expressões como essa, como alguém fala da filosofia de vida de alguém fala da filosofia oriental, pensando sobre o zen budismo ou alguma coisa assim, e no sentido que nos interessa aqui, há várias entradas desse tipo na internet, alguém que fala da filosofia das artes marciais, da filosofia do judô, da filosofia do karatê, do aikido, da capoeira, etc. E tal. A suposição que eu vou assumir aqui é que essas entradas na internet muito tipicamente estão usando filosofia, a expressão filosofia nesse segundo sentido. E o meu ponto, o ponto da minha fala, é afinal de contas, se nós podemos falar de filosofia naquele primeiro sentido, como algo que de alguma maneira pode ser associado às artes marciais. Então fique claro, nós não estamos aqui, eu não vou discutir aqui a filosofia, no meu caso, por exemplo, do jiu-jitsu, do judô, como se fosse aquele conjunto de suposições que nós assumimos explicitamente ou implicitamente a praticar o jiu-jitsu, o judô, ou sei lá o que. Eu estou aqui colocando em questão a relação entre aquele exercício metódico, no sentido estrito de filosofia, e as artes marciais. Esse segundo sentido nos leva muito tipicamente a algo que também é inapropriado, também muitas vezes estereotipizado, que é a imagem do filósofo como o amigo da sabedoria, o filósofo como alguém que sabe viver apropriadamente. Os gregos, quando falavam de sabedoria, obviamente o termo não era esse, Sofia, estavam falando do primeiro sentido, sabedoria teorética. O que a gente quer então fazer hoje aqui é uma atividade que vai partir do segundo sentido de filosofia. Nós vamos nos aproximar de um objeto de estudo da cultura, no nosso caso as artes marciais, e vamos tentar tatear isso aqui essa noite, considerando que não há uma tradição estabelecida na filosofia profissional de discussão, de diálogo, de debate em relação às questões associadas às artes marciais. Mas se nós partimos do segundo grupo, nós partimos de uma visão não organizada do que são as artes marciais, de como elas deveriam ser, nós caminhamos em direção a essa intenção do primeiro grupo. Lembre mais uma vez, o ponto é se nós podemos falar de uma filosofia das artes marciais em sentido estrito. Então, para discutir isso, antes de mais nada, se nós podemos falar de uma filosofia em sentido estrito das artes marciais, eu sugiro algumas condições aqui para que nós devemos preencher antes de seguirmos adiante. Em primeiro lugar, nós precisaríamos estabelecer o nosso objeto de estudo, no caso aqui, as artes marciais, como algo digno de valor cultural. Esse não é exatamente um trabalho filosófico no sentido estrito. Esse talvez seja um trabalho que tenha que ser feito muito mais pelos praticantes de artes marciais do que pelos filósofos profissionais.
Esse é um trabalho de mostrar a cultura em geral, as pessoas, que, por exemplo, as artes marciais não são apenas uma atividade física, que, por exemplo, as artes marciais não são apenas um exercício de briga com um adversário, e menos ainda que elas não são um lugar onde os trogloditas se reúnem para aprender a espancar jovens indefesos, como a minha vozinha pensou em algum momento. Em segundo lugar, nós precisamos tentar identificar indivíduos, ou grupos de indivíduos, que minimamente tenham uma especialização apropriada nas duas áreas. Parece que não é razoável imaginar que filósofos, senhores grisalhos que fumam cachimbos e que usam lasers xadrez, possam falar apropriadamente sobre as artes marciais sem nunca ter pisado no dojo, ou seja, como chama, da capoeira? Na roda, desculpa. Ou qualquer outra coisa parecida. E por outro lado, nós, como falamos, não queremos apenas fazer uma filosofia no sentido não estrito das artes marciais, nós queremos uma discussão estrita, então precisamos de alguém que tenha algum tipo de especialização estabelecida no exercício da filosofia profissional, com as regras que regem essa discussão. Terceiro passo, nós deveríamos ser capazes, esse tipo de indivíduo, esse grupo de indivíduo, de estabelecer uma gama de problemas que poderiam ser identificados como filosóficos no sentido estrito de filosófico. A intenção de transformar um assunto, ou de submeter um assunto a um escrutínio filosófico, no sentido estrito, não é algo necessariamente bom, ou pode ser algo simplesmente inapropriado. Antes de supor que é um ganho estabelecer uma filosofia das artes marciais, nós deveríamos ser capazes de mostrar que efetivamente há problemas que merecem esse tipo de trabalho. Associado a isso, nós deveríamos mostrar que há ganhos associados à discussão filosófica de tais questões. Me parece que a essa altura nós temos estabelecido, parece que é uma visão culturalmente já bastante bem disseminada que as artes marciais são mais do que uma mera atividade física, não há nada errado em fazer atividade física, mas há mais coisas envolvidas que simplesmente fazer exercício, e que as artes marciais não são um exercício, um lugar apenas para vazão de aspas, paixões brutas ou brutais, e que elas podem ter uma função, por exemplo, educativa muito relevante. Algumas artes marciais organizaram mais apropriadamente, me parece, um discurso em relação a esse tipo de coisa. Por exemplo, eu comparo o jiu-jitsu com o judô. O judô foi capaz de se apresentar para a comunidade civil como uma arte marcial com um grande potencial educativo. Não parece ser um problema para a maioria dos pais, pelo contrário, muitas vezes isso é apresentado como uma solução para colocar seu filho de 4, 5 anos no judô. Outras artes marciais talvez tenham ainda que fazer esse trabalho, mas parece que mais e mais há uma visão favorável em relação diz respeito à percepção das artes marciais como algo com potencial educativo. Vai discutir um pouco sobre isso hoje. E dois, ou seja, achar os indivíduos capazes de falar apropriadamente especialização nas duas áreas, é algo que cresce pouco a pouco, lentamente, e boa parte do nosso encontro é motivado pela ideia de que seria útil ampliar esse grupo. Como a gente não tem ainda todas aquelas condições, as 4 condições ainda bem estabelecidas, o que a gente tem hoje
mereceria a atenção dos filósofos. Vamos falar um pouco mais sobre então essa tentativa de estabelecer problemas filosóficos associados às artes marciais no sentido estrito. Minha sugestão aqui é que mesmo o exercício de tentar estabelecer problemas, mesmo que ele não seja apropriadamente bem sucedido e que no fim das contas nós não consigamos falar de uma filosofia das artes marciais como uma área que pode ser consolidada nos departamentos de filosofia, ou pelo menos nós possamos pensar em grupos estudando sistematicamente esse tema. Mesmo assim nós podemos ter alguns ganhos. Eu sugiro ganhos para os dois territórios envolvidos. Para as artes marciais, ganho um potencial é o de receber uma tradição de pensamento retórico, que vem da filosofia profissional, a filosofia em sentido estrito, que pode ajudar os praticantes de artes marciais e principalmente ajudar aqueles interessados, por exemplo, no potencial educativo das artes marciais, a organizar aquelas experiências que muito frequentemente são apontadas como experiências tipicamente associadas ao dojo e que nós queremos oferecer para outras pessoas. Muitas vezes a gente vai conversando provavelmente sobre coisas como o modo exótico como a hierarquia se estabelece no dojo, né? Eu mesmo passei pela experiência de treinar em lugares em que não havia muita preocupação explícita com questões de hierarquia das faixas do jiu-jitsu, mas mesmo nesses ambientes eu nunca enfrentei uma situação de alguém que era, por exemplo, desrespeitoso com os colegas de faixa superior e mesmo com os colegas abaixo. Há um ambiente em que a hierarquia se estabelece, aspas na falta de expressão melhor, naturalmente. Bom, o problema é que nós, quando falamos do potencial educativo, queremos entender melhor como as artes marciais, ou uma delas em particular, ensina as crianças a noção de respeito. Nós precisamos construir algum tipo de discurso organizado sobre isso. Vamos aprender a verbalizar mais apropriadamente esse tipo de experiência que nós sentimos no dojo. Então, minha sugestão aqui é que, mesmo que isso não seja estritamente um ponto filosófico, mas seja um ponto para ser tratado por psicólogos ou por sociólogos ou por outros especialistas, filósofos podem ajudar indiretamente a organização desses discursos. E para a filosofia profissional, fazer essa aproximação numa área aparentemente tão exótica quanto as artes marciais poderia nos ajudar a lembrar algo que estava na origem da nossa tradição. A filosofia era parte do projeto da vida boa, da vida bem conduzida, da vida conduzida apropriadamente dos gregos. E esse projeto, a certa altura, se perdeu. Né? Nós mantivemos sob o nosso escopo apenas o exercício teórico. Há um ideal grego muito mais amplo que associa o exercício intelectual a coisas como o exercício físico, como atividade física e com esses outros valores de convivência. Talvez fosse um bom lembrete a academia mostrar que o discurso que o filósofo faz é limitado sobre muitos aspectos. Ele não é feito para guiar a vida, ele é feito para resolver certas questões teóricas, certamente importantes, muitas vezes associadas ao nosso modo de viver, mas elas não deveriam necessariamente ditar o nosso modo de viver. Nós falamos desse tipo de coisa muito frequentemente, quando fazemos filosofia das artes marciais naquele sentido não estrito. Educação e valores se aprendem desde cedo, mas há uma série de perguntas associadas a
o ambiente do dojo. Por exemplo, artes marciais estão associadas de alguma maneira a algum grau de, não é o melhor termo, mas eu vou, de propósito, ao termo inapropriado, algum grau de agressividade. Bem ou mal, você tem um adversário que você quer suplantar. E em algumas artes marciais mais do que outras, suplantar um adversário pode implicar, por exemplo, dar-lhe um soco na cara. Apesar disso soar brutal para a maioria das pessoas, não é exatamente considerado brutal pelos participantes, mas vejam, essa noção de agressividade indispensável, por exemplo, em algum grau para a prática de uma arte marcial qualquer, deve ser tratada como depois do treino. Quem pratica uma arte marcial sabe que a maneira como eu estou apresentando a questão é inapropriada, né? O que é valorizado não é exatamente a agressividade como aquele conceito, como aquela emoção que motiva alguém a odiar o seu adversário. Ninguém consegue lutar bem odiando o seu adversário em um determinado momento. Mas quando nós entendemos que algum desejo de suplantar o adversário faz parte dessa atividade. Bem, muitas vezes dar um soco na cara, no caso do boxe ou outras artes, por exemplo. E fora, ou seja, por um lado nós temos que dizer às pessoas, aos alunos, que eles devem ser agressivos, por outro lado nós não queremos dizer a um cidadão que ele deve ser agressivo. Como estabelecer um discurso mais apropriado para esse tipo de confronto entre valores diferentes ou entre ambientes diferentes. Bom, voltando ao nosso ponto inicial, então, eu vou sugerir agora, muito rapidamente, dois pontos que talvez possam gerar questões filosóficas associadas às artes marciais. Primeiro, o ataque à suposição de que há um certo tipo de ideal, isso já foi levado mais a sério na história da filosofia, mas ainda é levado a sério por muitos filósofos, um certo tipo de ideal de comportamento racional. A estratégia contemporânea talvez seja muito mais separar objetivos de um certo tipo de comportamento fortemente racional, que estaria associado não à prática que nós devemos esperar dos indivíduos em todos os momentos, mas mais especificamente associado a certos objetivos que os indivíduos elegem em certos momentos, mas mesmo isso tem sido questionado muito recentemente. Eu trago aqui um excerto de um artigo interessante da Lisa Bortolotti. Reflexão conduz a escolhas sábias, boas escolhas, uma tradução mais frouxa, e a sugestão dela aqui é que nós não deveríamos pensar pensar que em qualquer condição que seja, escolhas estritamente racionais geram as melhores escolhas em relação à ação, em relação, vou simplificar, à vida em geral. Então, o primeiro ponto aqui, generalizando, afinal de contas, como nós podemos entender as escolhas que nós devemos fazer em relação às nossas ações práticas, qual é o guia para esse tipo de escolha. E associado a essa questão, a segunda está associada a essa noção aqui bem estabelecida no discurso oriental sobre artes marciais, a noção de Mushin, uma noção religiosa associada ao Zen budismo inicialmente, mas que é bastante apropriada, por isso bastante usada para descrever certas coisas nas artes
que ao mesmo tempo são estratégicas, mas que não estão sob o controle explícito da razão consciente do indivíduo naquele momento. No caso do jiu-jitsu, por exemplo, qualquer indivíduo sabe, jiu-jitsu é arte, todas elas, arte particular, a marcial particularmente difícil de se comunicar, porque elas fazem movimentos antinaturais. Enquanto é natural que nós tentemos fugir do adversário, por isso nós tendemos a dar as costas, o lutador de jiu-jitsu aprende a reagir virando de frente para o adversário. Ninguém pensa nisso quando está lutando. Quase como um segundo tipo de natureza, para usar uma expressão cara aos filósofos, que não faz parte da estratégia de um faixa preta quando vai lutar por outro faixa preta de alto nível na final do campeonato mundial. Ninguém pensa nisso. Essa é uma atuação intencional ou não? Bom, de certa maneira, ela não é uma ação intencional naquele momento, mas ela certamente não é um reflexo pura e simplesmente, porque as pessoas não reagem assim a essa tipo de situação, elas reagem exatamente na direção oposta. Então, meu ponto aqui, por exemplo, além da questão geral, é o ponto de como transformar uma noção como a noção do Shin, uma noção independente do discurso religioso, uma noção interessante no exercício filosófico e espiritual. Como fixar uma noção desse tipo, que também é situada numa determinada tradição, no caso do budista, uma outra tradição completamente diferente. Vejam, uma noção como do Shin talvez faça parte de uma filosofia em sentido não estrito das artes marciais, mas certamente numa discussão argumentativa ela precisaria ser melhor fixada, melhor recordada. E as noções, como a noção de intencionalidade da filosofia tradicional, que nos ajudariam a fazer esse tipo de trabalho, creio eu, um pouco melhor. É mais alguma coisa que eu peguei na internet, para lembrar um monte de conceitos que tipicamente ocupam um lugar importante na discussão filosófica, que nós importamos quando queremos falar sobre a nossa prática dentro do tatame, da roda de capoeira, pensando no ringue, etc, etc e tal. Bom, somos todos iguais, essa é uma expressão bonita, desejável, etc. Na verdade não somos, né? Nós lutamos em condições muito diferentes de técnica, de força, de idade, de reflexo, de estilo e por aí vai. Não discriminamos por posição social, tamanho, sexo. Bom, nós consideramos sexo, por exemplo, quando lutamos, né? Porque consideramos diferença de força, pelo menos no caso do padrão, né? Algumas meninas certamente são mais fortes que alguns rapazes, e eu tenho medo de lutar com algumas garotas que eu já conheci, mas na média a gente supõe que é uma diferença de força. Então, isso aqui é algo desejável, né? Mas essa não é uma declaração associada ao discurso padrão das artes marciais. Essa é uma declaração focada que enriquece as artes marciais. Esse tipo de declaração aqui é uma declaração que vem do discurso filosófico. Então, mais uma vez, seria útil que nós aproximássemos os dois territórios, nesse caso aqui, para ajudar quem está dentro do tatame a pensar mais apropriadamente sobre esse tipo de questão. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente sugerir uma aproximação, sugerir como primeiro passo uma aproximação entre os dois territórios, reafirmar a necessidade, o que